Você acha que o seu corpo não fala? Sabe aquela história? Corpo fala. É exatamente isso. Você quer saber como que o seu corpo fala? É só você reparar o que você tá tendo, mulher. Bênção de Deus. Essa dor de cabeça que você tem todo santo dia é o seu corpo falando. Essa cólica que você tem todo mês, mas não é uma cólica fisiológica, uma cólica normal que uma mulher normal tem para poder menstruar. É aquela cólica que vem com tudo, que você rola no chão, que você precisa ir tomar medicamento, aquele alto aquele alto fluxo sanguíneo, né? Ou seja, sai sangue adoidado aí que você precisa, às vezes você até se suja, excesso. Tem até mulheres que colocam fralda geriátrica. Eu vou contar até uma coisa para vocês que chega até a ser engraçado. Pegando o gancho disso aí, tá? Na época em que eu trabalhava no ambiente hospitalar, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou enfermeira terapeuta. E quando eu trabalhava como enfermeira assistencial, então, quem conhece aí trabalho de enfermeira sabe quanto tenso é. Você precisa lidar com os pacientes, você precisa lidar com os acompanhantes, você precisa lidar com a sua chefia, que é mais de uma, né? Dependendo, né, de que cargo que você tá, né? Se você é enfermeira assistencial, líder, supervisão, gerente. Então, dependendo de qual perfil que você tá, você tem vários chefes aí ainda acima de você. Você precisa lidar com os médicos, os bonitinhos, né? Infelizmente, ainda há muitos médicos estrelinhas que a gente fala, né? Os estrelinhas. Então, assim, é muito tenso. E aí, lá na época que eu trabalhava como enfermeira assistencial, naquela tensão onde você precisa dar conta de tudo, né? E de todos também, né? Você cuida do paciente, você cuida da sua equipe, você cuida de tudo. É uma loucura. É uma delícia, é maravilhoso, mas é muito tenso. Então, lá naquela época, e eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Naquela época, quando eu menstruava, eu nunca fui de ter muita dor, né? Alguns meses a dor incomodava um pouquinho mais, outros meses incomodava menos. Tinha vezes que eu não sentia dores, né? Então isso daí já é um sinal, né? Porque que em alguns meses eu sentia mais cólica e outros não, né? Mas naquela época o meu fluxo sanguíneo era muito intenso. Tanto é que às vezes quando eu tinha um tempinho, eu simplesmente sentava lá na privada e ficava. Porque era tanta ida no banheiro para ficar trocando, porque o absorvente não dava conta, que quando eu estava mais tranquila dos meus afazeres, que eu tinha um tempo a mais, o que eu fazia nesses dias? Eu simplesmente sentava lá no vaso sanitário e ficava sentada lá. E deixava, e o negócio pingava. E eu sentia, sabe? Aquele fluxo na hora que vinha. Quem tem sabe, né? Aquele fluxo caindo. Eu simplesmente sentava lá e parecia que eu estava drenando. Parecia que eu estava me drenando lá no banheiro. E isso acontecia. E aí teve dias que, quando eu não podia fazer isso, o que eu fiz? Eu peguei uma fralda, né? Eu tenho 3 filhos. Eu peguei uma fralda dos meus filhos e coloquei. Porque o meu fluxo ele estava tão grande, mas tão grande, que não estava dando conta do absorvente. E já havia, em outras ocasiões, já havia acontecido de eu ter me sujado, né? E ter de trocar a roupa, né, por um privativo. Então, eu simplesmente, quando o fluxo estava muito intenso, eu colocava a fralda de criança. Era onde eu me sentia mais confortável para poder trabalhar sem ter medo, né, de que iria vazar e sem ter que ficar parando toda hora para ir no banheiro, porque eu não tinha esse tempo para parar, para ficar toda hora indo no banheiro, né? Então, olha só, depois que eu saí do ambiente hospitalar, o meu fluxo ele está normal, né? A minha menstruação ela vem, ela dura 4 dias, às vezes 5,
mas geralmente é 4 dias no fluxo normal. Por que será? Meu corpo, será que naquela época já estava falando comigo? Né? O que depois de tudo isso que eu falei para vocês, o que vocês acham que o meu corpo estava querendo dizer? Né? Então, a sua dor de cabeça, o seu fluxo, a sua cólica intensa, né? A sua dor no corpo, a sua fibromialgia, né? Pessoas que têm aí fibromialgia, dores nas articulações, dor no joelho, dor na coluna, né? Nem sempre essas dores estão relacionadas somente à parte física, né? Às vezes tem alguma questão aí. Mas tudo isso é realmente resultado de como você anda levando a sua vida. E isso é tão simples de resolver. É muito simples. Só que a pergunta que nós profissionais, né, da saúde integrativa fazemos para vocês é a seguinte: você está disposta a largar o que está te adoecendo? É exatamente isso. Será que você realmente está disposta a largar o que está te adoecendo? Porque às vezes para você é muito difícil largar todo final de semana ir para a choperia com seus amigos, ir todo final de semana, ter aquele momento com a família onde você vai no restaurante comer pizza, ou é pizza toda sexta-feira, e refrigerante, ou durante a semana toda, às vezes não é nem só final de semana, ou só sexta-feira, sábado, às vezes é uma rotina na qual é refrigerante todos os dias, até babei pra falar. É refrigerante todos os dias, é fast food, é lanche, é muito enlatado, né? É muita fritura. Eu entendo. E olha como eu entendo, gente. Eu não sou rica. E eu tenho 3 filhos. Então, nos nossos momentos de lazer, realmente, para a gente ter o prazer de alguma coisa, porque a gente procura essas coisas para ter prazer, né? Nosso prazer era final de semana e aí comer uma pizza, né? Ir comer no McDonald's, comer lanche, e comer porção de batata, né? É aí todo final de semana se reunir com os amigos para fazer aquele churrasco, beber muita cerveja, muito refrigerante. Então, assim, os nossos hábitos tá fazendo com que a gente esteja adoecendo. Só que, será que a gente está pronta para largar esses hábitos? É o cigarro também, né? Quem fuma, né? Então, nervoso, então vai lá no cigarrinho. Esses cigarros eletrônicos agora também, né? Esses narguile da vida, que já tem aí inúmeros estudos, né, de atenção, dizendo o quanto que isso aí é prejudicial para a saúde, mas hoje muitas pessoas estão aderindo a essa prática, né, de narguile e tudo mais. Então, assim, hoje, sabendo tudo que eu sei, entendendo tudo que eu entendo, eu vejo como a gente se envenena um pouquinho todos os dias. E como a gente não tá pronta para largar isso. O quanto é difícil pra gente largar esse hábito. Porque às vezes é o único momento que a gente tem de prazer, né? E foi exatamente isso que eu conversei com o meu marido, né? Que ele até mesmo falou, mas isso daí eu quero, né, ter um momento com a minha família, memórias e lembranças. Por que não ressignificar? Não é? Por que não ressignificar? Porque para você ter boas memórias, boas lembranças, você precisa estar comendo porcaria, fazendo besteira. Ressignifica isso, né? Às vezes ali procurar um ambiente diferente, procurar fazer algum prato diferente, um prato mais saudável ali, junto à família, vamos fazer junto. Não sei, talvez procurar, né, em algum lugar onde a alimentação seja um pouquinho melhor, né, mas que vocês possam sair ou fazer outras atividades que lhe deem prazer também,